Oi, tudo bom? Esse é o podcast És do Brasil? Eu sou a Tainara Machado. Vivo em Portugal desde fevereiro de 2019 e aqui falamos sobre temas que retratam a realidade de quem é do Brasil e vive em Portugal, na tentativa de mostrar a realidade e os desafios que enfrentamos ao emigrar do nosso querido Brasil. No episódio de hoje falaremos sobre saúde. Primeiro que eu acho ridículo o fato de a gente ter que ir solicitar o utente, né? Não era uma coisa que já era para vir, tipo, que nem você pede o NIF, já tinha que vir, e o NIS, que é Segurança Social, já tinha que vir atribuído a você um número de utente, né? Se você vai morar aqui, se você vai usufruir da Segurança Social, você precisa do número de utente. Eu já passei por alguns atendimentos muito bizarros. Desde a médica se queixando que eu estava suando no verão, até dizer que não podia praticar determinado esporte com esta barriga, apontando para mim e dizendo, olha o estado disto. Depois eu fui descobrir que ela é conhecida por isso, assim, pelo preconceito dela contra brasileiras, enfim, angolanas, africanas e tal. São esses pequenos, essas microagressões, assim, sabe, do dia a dia. Você tá procurando um serviço porque você precisa dele, né? Principalmente essas questões de saúde. E aí a pessoa te distrata porque você não é daqui. Ponto final. Na época da pandemia, da Covid-19, eu tive Covid e foi me atribuído o número de utente temporário, mas não foi cadastrado a nenhum centro de saúde. Portanto, é como se o número estivesse lá, mas não existia. Eu não tinha número de utente, o que me abriu um grande alerta na cabeça, porque ia chegar a vacinação e eu precisava me vacinar. Mas eu queria dizer que na saúde a gente teve muita sorte. Na saúde que eu digo, na saúde via SNS, né? O SNS, Serviço Nacional de Saúde, que seria o equivalente ao SUS no Brasil, foi criado em 1979 e é uma estrutura e política pública de saúde que assegura o direito à promoção, à prevenção e à vigilância em saúde a todos os cidadãos de Portugal. O artigo 64 da Constituição da República Portuguesa estabelece que todos têm o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Este artigo é complementado pelo artigo 15 da Constituição, que informa, abre aspas, todos os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português, fecha aspas. Portanto, confere-se o direito à proteção da saúde como um direito universal, também de todos os imigrantes. O número de utentes tem que ser relativo à sua cidade ou o bairro que você mora. Sem isso, você não é atendido no hospital público. Até alguns particulares é mais difícil de conseguir receita de remédio. Às vezes, para fazer seguro-saúde, precisa ter. Enfim, é um inferno sem isso. Cada cidade é diferente, tá? Depende da cidade, depende do bairro, depende do centro de saúde. Então, por exemplo, aqui em Lisboa, tem gente que é só mandar e-mail. Tem gente que tem que ir e ficar horas na fila. E marcar para daqui 3 meses. No meu caso foi isso. Depois eu até me mudei e eles não me deixaram transferir o meu utente e eu fiquei até hoje sem médico de família. Já conhecemos a Ana Carolina, do episódio sobre discriminação. Ela tem 32 anos, trabalha com TI e mora há 5 anos em Portugal. Assim como ela, outras pessoas que já apareceram em episódios anteriores estarão nesse episódio. A Ana Carolina nos conta como que foi para sua mãe conseguir o número de utente em Setúbal. Meus pais vieram para cá também, aposentados, e eles se mudaram para Setúbal. Quando eles foram tirar utentes, e para eles é importante, porque eles já são de idade, precisam ter utente. Minha mãe foi, 7 da manhã, chegou lá, tinha uma fila enorme. E aí, beleza, eu entro na fila, nem adianta, porque só tem pra utente, só tem quatro senhas e já pegaram faz tempo. Minha mãe chegou lá às 6 da manhã. Também, fila enorme, só tem 4 senhas, e assim, tem dia que tem 4 senhas, tem dia que tem 6, que é um número ridículo. Não conseguiu, foi às 5 da manhã, não conseguiu. E ela conseguiu na 4ª vez, porque ela foi às 4 da manhã. E ela via a gente chegando com família e tal, e que não conseguia, né? A gente com criança pequena. Imagina que tem 4 senhas. Vai uma família de 5, 3 crianças. Não é uma coisa tão rara assim, né?
pronto, pegou todas as senhas. Ou às vezes vai faltar pra uma criança, sabe? Você entende que, tipo, 4 senhas não é nada? Ninguém tá pedindo um favor, eles são moradores da freguesia, então eles têm direito ao número de utente daquele centro de saúde, né? Se tem, sei lá, 20 mil habitantes na freguesia, não sei, tô chutando um número. Tem que ter 20 mil vagas no posto, ué. Não tem essa de só X vagas por dia, isso não faz sentido pra mim. O número de utente é o registro que garante o acesso aos serviços públicos de saúde às pessoas residentes na freguesia da cidade ou nos distritos, ou ainda no território nacional de Portugal. Esse número dá acesso à emergência de hospitais, a centros de saúde, consultas, desconto em remédios pelas receitas que o médico passa, enfim. Mas cada lugar tem a sua regra para dar esse número à pessoa que solicita. Na cidade deles, a regra era: como você é imigrante, tem que ir pessoalmente no posto pegar a senha. Você chegava 4 da manhã, ficava na fila, tá? Até às 7, então 3 horas na fila no frio. E aí às 7 pegava a senha, também sei lá o que você ia ficar fazendo, até às 10 que iam te chamar, pra conseguir o número do utente, sabe? Tipo, pra idosos. Conforme uma notícia do Jornal de Notícias de julho de 2023, da Inês Schreck, a dificuldade no acesso ao SNS por imigrantes, principalmente dos mais pobres e de países que não têm acordo de cooperação com Portugal, não são uma novidade. São enfrentados problemas de comunicação devido a essas pessoas serem de origem do Paquistão, da Índia e por isso a sua língua nativa não ser o português. E isso acarreta, além da dificuldade no acesso ao direito dos cuidados em saúde e outros serviços, também no acesso à resolução de problemas burocráticos. O mesmo jornal informou que em 2022 houve um aumento de 48% dos atendimentos na área da saúde nos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Imigrantes e na linha de apoio a migrantes do Alto Comissariado das Migrações. Conforme entrevista desse mesmo jornal, um representante do GAT, que é o Grupo de Ativistas em Tratamento, relata que alguns dos obstáculos com que estes imigrantes se deparam é a dificuldade na inscrição no Registro Nacional de Utentes, que é o que permitiria a essas pessoas terem um número de utente para o acesso à saúde. Esse representante relata que muitos centros de saúde se recusam a inscrever os migrantes, porque dizem que esse serviço supostamente não constaria das suas competências. Além disso, para esses migrantes terem acesso ao SNS, eles necessitam de uma autorização de residência, um documento que pode demorar meses e até anos para ser conseguido. Nós já vimos sobre essa questão das autorizações de residência e da documentação no episódio que falamos sobre documentação. Na época da pandemia da Covid-19, eu tive Covid e foi me atribuído o número de utente temporário, mas não foi cadastrado a nenhum centro de saúde. Portanto, é como se o número estivesse lá, mas não existia. Eu tive muita dificuldade em receber a vacina da Covid, porque eu não aparecia no sistema e sem o número, sem estar lá no sistema, não poderiam me autorizar a vacina. E eu fui diversas vezes ao centro de saúde aqui da Amadora, onde eu moro, para tentar ter esse documento. E em uma das tentativas eu ouvi realmente um volte para a tua terra, porque vocês brasileiros chegam aqui e acham que podem fazer o que querem, porque eu não posso fazer nada por você, porque o melhor é você voltar para o Brasil. As pessoas que trabalham na área da saúde não é assim que devem se portar com os demais, com as pessoas que chegam ali com problemas, que chegam ali enfermas, que chegam ali com questões que são sérias. Amanda Lima é jornalista, tem 30 anos e mora em Portugal há 4 anos. Relata essa situação confusa em plena pandemia do Covid-19, que gerou muita frustração e idas e vindas ao centro de saúde para conseguir seu número de utente e cartão de vacinação. Por outro lado, para o Manuel, a vacinação da Covid-19 foi o que permitiu que ele conseguisse acelerar o processo de atribuição do número de utente, devido a uma força-tarefa do governo português para garantir que todas as pessoas pudessem se vacinar. Contudo, ainda hoje, conseguir o número de utente para quem chega é um caminho por vezes longo. E chegou o Covid, chegou todas as complicações do Covid, e todo o processo de isolamento que foi necessário. E seguimos em modo de emergência ali, trabalhando, tentando
ver como poderia seguir a vida. E eu encontrei alguns impedimentos básicos. Como trabalhador independente, eu não conseguia algumas coisas, né? Eu não tinha número de utente, o que me abriu um grande alerta na cabeça, porque ia chegar a vacinação e eu precisava me vacinar. Enfim, chegou a vacinação e o governo conseguiu reagir de Portugal e num processo conseguiu atender. E foi nesse momento que eles criaram a Segurança Social Direta, e aí eu consegui o meu número de utente, consegui acelerar o processo, eu me vacinei. A não padronização dos procedimentos de serviços públicos que realizam atendimentos para a população em geral gera um grande ônus para quem tenta acessar esses serviços. Seja uma pessoa migrante, seja uma pessoa nativa do país. A Mafalda, que também já conhecemos, conta como uma ida ao hospital a deu confiança para solicitar o seu direito ao número de utente. Serviço que seria seu direito, primeiro como pessoa, mas também por ser residente e contribuir com a segurança social em Portugal. No início de 19, fui pro hospital em Lisboa. E aí, quando eu fui passar naquela triagem com a secretaria ali, um senhor que me atendeu disse: ah, mas espera, você já mora aqui? Então você tem número de segurança social? Daí eu falei: sim, tenho. Ah, então por que você tá vindo aqui para pagar a taxa? Você tem que ter número de utente. Daí eu falei: mas eu não tenho, porque lá no centro de saúde não quiseram me dar o número de utente. Daí ele disse: não, mas toda pessoa que paga impostos aqui em Portugal deve sim ter o número de utente. Você pode não ser associada a um médico de família para já, mas é seu direito ter número de utente. Você não precisa pagar taxa nenhuma. Então, nesse caso, o que eu vou fazer para você não vou cobrar esse valor, desde que você me prometa que vai voltar ao centro de saúde para pedir seu número de utente. E eu, pronto, aceitei, tava na urgência do hospital e, entretanto, eu fui atendida e tal, saí de lá, fui atendida gratuitamente, não me cobraram nada. Quando chega no centro de saúde, como prometido, recebeu um atendimento de má vontade, que a fez por anos não utilizar o SNS. Tal qual eu tinha prometido pra ele, né? Eu voltei no centro de saúde e expliquei essa situação. Disse: olha, eu tenho o número de segurança social e tal, eu trabalho aqui, eu já moro aqui já faz um tempo. Lá no hospital me explicaram isso, tal. E ela continuou dizendo que não. Que ela ia me dar um número, mas que aquele número era um número provisório, que não é bem assim, chegar e ficar pedindo as coisas, porque parece que a gente faz... quer tudo muito fácil. E me tratou assim um pouco com indiferença, né? E eu senti muito que isso foi por eu ser brasileira. Eu não, em nenhum momento eu achei que fosse porque ela não foi com a minha cara, sabe? E aí eu sempre dizia: não tenho número de utente, não tenho número de utente. Eu comecei a recorrer também porque eu comecei a trabalhar numa empresa e comecei a ter o plano de saúde, eu comecei a recorrer sempre ao sistema privado, porque eu pensei: bom, se eu não tenho número de utente, vai ser uma grande encrenca, assim, toda vez que eu quiser ir no médico, né? Vou no privado, pago no privado e acabou o assunto. Isso gerou uma descoberta um tanto quanto surpreendente. E aí, pra minha surpresa, depois de passados muitos anos, eu conheci uma pessoa, uma enfermeira do centro de saúde, e ela disse: eu vou verificar pra ti o processo, porque tu tem só um número provisório. E na verdade, aquele número provisório não era provisório, era o meu número de utente. E ela, a senhora que fez o cadastro, ela foi tão assim de má vontade, de não querer que eu tivesse aquilo, sabe? Que foi naquelas do: olha, número provisório, então não é pra você usar. Basicamente é isso. E aí eu fiquei todo esse tempo pagando privado e com aquele receio de procurar uma instituição pública por achar que eu não tinha direito, quando na verdade eu já estava inscrita, tal e qual o secretário lá do hospital tinha me informado, né? Derreteu a cara, assim, fiquei super chateada com a situação. Mafalda também nos conta sobre uma estratégia que começou a utilizar quando frequenta serviços públicos. Eu desenvolvi, eu acho, não falar muito, tô perdendo isso um pouco agora, mas
e responder só o necessário, assim, e de forma muito cuidadosa, tentando ser o mais simpática possível. Serviços públicos, principalmente, pra pessoa não encrencar comigo, né? Fui no centro de saúde, tava bem doente, esses atendimentos assim na hora, fora de marcação, e a senhora do balcão me pediu o meu documento. E aí eu dei minha autorização de residência, né? Normal. E ela disse, você não tem outro documento? Passaporte? Eu disse, aqui comigo não, mas esse documento é válido. Afinal de contas, a minha autorização de residência aqui. Ela disse, eu não sei o que vocês brasileiros vão fazer o dia que deixarem de dar esses cartõezinhos pra vocês e isso não valer mais. E eu fiquei meio pateta, assim, sem saber o que responder pra ela, porque aquilo é o documento de qualquer cidadão estrangeiro que vem cá morar, né? E meu namorado tava junto, e meu namorado é português. E pronto, deu uma resposta pra ela, alguma coisa nesse sentido, assim, do tipo, mas essa é a identificação, isso é como se fosse um BI, sabe? E aí ela deu uma baixada de bola, mas também tem muito essa questão, assim, às vezes, agora eu já não faço tanto isso, mas grande parte das vezes, quando preciso de um atendimento em algum lugar, ou ligar pra algum lugar, ou assim, me refugio nisso, peço pra que ele faça isso, pra que ele ligue, pra que ele converse com a pessoa, já pra evitar, sabe, desconforto, ou se for algum serviço que a pessoa diga, que pronto, coloca algum entrave ou faça algum comentário. A Ana, que tem 49 anos, é professora universitária e faz doutorado há 4 anos em Portugal. Ela relata sobre uma situação que passou numa consulta que é um tanto quanto curiosa. Fui me consultar com uma médica ginecologista, eu não esqueço o nome dela. Ela é russa ou ucraniana, não sei. Já fui meio imaginando que eu já tinha escutado algumas histórias dela. Não tinha papel, ela não tinha preparado o papel na maca, esse trem assim, básico de higiene e tal. Ela foi, me atendeu, bem tosca. Aí no final ela falou comigo assim, quando que foi sua última menstruação? Eu falei, dia 13. Aí ela, 3 ou 13? Pensa, mulher tipo russa. Aí eu falei, 13. Ela, 3 ou 13? 13. Aí ela falou, é 13 que se fala. Eu falei, escuta, português é a minha língua nativa, não a sua. Aí ela começou a aumentar a voz comigo e eu fui aumentando a voz com ela. Aí eu levantei, aí ela falou, senta aí. Eu falei, escuta, eu não te conheço, você não me diz o que fazer. Eu levantei e saí. Aí eu fui e fiz aquele negócio, aquela manifestação lá, aquele caderno lá, que obviamente não adianta nada, né? Enfim, depois eu fui descobrir que ela é conhecida por isso, assim, pelo preconceito dela contra brasileiras, enfim, angolanas, africanas e tal. Essa pessoa, que preferiu não se identificar, relata sobre uma situação que viveu em uma consulta. Bom, talvez meus relatos não tenham exatamente uma relação direta com o fato de eu ser brasileira, mas eu acho importante falar sobre como os serviços prestados em saúde podem ser muito complicados aqui. Em 2017, eu tive um tumor e tive de ser operada 2 vezes. Aí no hospital onde eu era atendida, eu solicitei o serviço de psicologia. Passaram-se alguns meses, quase 1 ano de espera, e agendaram a consulta. No dia da consulta, a psicóloga iniciou a consulta falando do cancro, que era uma doença crônica com a qual eu deveria me acostumar. Começou a explicar o funcionamento das células cancerígenas, de como elas se reproduziam, e eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, né? A forma como ela conduzia a consulta de psicologia. E eu demonstrei meu desconforto. Diz que não estava entendendo muito bem aquela consulta, então ela simplesmente começa a desenhar as células cancerígenas. Eu fiz uma cara de espanto e ela pergunta o que me assustava. Eu disse que aquilo que estava acontecendo ali naquela consulta estava me assustando. Ela então se volta para o desenho, continua explicando e ainda faz uma piada, colocando a mão na cabeça. Também, né, loira, ha, 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 ha. E remenda,
Ai, não há nada de mal, eu também sou. Eu nunca tive câncer, eu tive um tumor borderline. É fato que não podemos generalizar ações e atendimentos de serviços, sejam eles públicos ou privados. Contudo, um atendimento respeitoso, humanizado e com procedimentos padronizados, principalmente na área da saúde, colaboram para uma resposta mais efetiva e de qualidade para as pessoas que acessam o serviço e também para as pessoas que executam o serviço. A gente tem uma médica de família desde que chegou aqui, acho que no primeiro ano a gente já teve, porque as crianças eram muito pequenas, assim, a pequena chegou com 8 meses aqui, a mais velha com 2 anos e meio, então elas eram muito pequenas. Só que a nossa médica de família é da Guiné-Bissau, então eu acho que é diferente, né? Assim, tipo, ela não vai nos tratar como inferiores ou como, enfim, que estão aqui invadindo o país dela, porque não é, na verdade. Então, acho que nesse sentido a gente teve muita sorte, a gente gosta muito dela, é uma pessoa mais prática, pragmática, não gosta muito de fazer exame, de passar exames, essas coisas, eu fico às vezes, porque a gente tem uma cultura totalmente diferente no Brasil em relação a isso, em relação à saúde, a gente faz muitos exames, né? Acho que, na verdade, é o oposto, né? A Wayana tem 41 anos, é investigadora e vive há 6 anos em Portugal. Uma resposta efetiva nos serviços de saúde promove qualidade de vida e pode prevenir uma sobrecarga do próprio serviço. Não podemos esquecer que o acesso à saúde é um direito, e justamente por isso devemos reivindicá-lo. Neste episódio, ouvimos a Nissan Grilo, que gentilmente leu o relato escrito por uma pessoa que não quis se identificar. Mudar de país não é fácil. Demanda organização, pesquisa, planejamento e conhecer e viver outra cultura, mas também abdicar de vivências que teríamos no Brasil para construir novas vivências em um outro país. E tomar essa decisão com consciência disso tudo é muito importante. Esse é o podcast És do Brasil? E toda quarta-feira será um novo episódio. Até semana que vem! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.